se emociona. Não sei se vocês assistiram aquele filme A Última Cruzada. Sim. Tem uma cena da Última Cruzada que eu sei que é romanceada, mas eles põem o Saladino olhando Jerusalém na hora que ele vai brigar lá com o rei, que era o Gui. E aí o sujeito pergunta a Saladino assim: por que vocês querem tanto Jerusalém? Aí ele falou de uma maneira bem poética, o ator. Ele falou o seguinte: Jerusalém é tudo e não é nada. Jerusalém é de todos, mas não é de ninguém. Todos querem Jerusalém. Eu acho que, ainda que seja uma parte de filme romanceada, mas num trecho resumiu tudo que a gente podia dizer aqui dessa busca. Todos querem Jerusalém. Mas a questão é que chega aos nossos dias, ela tem alguns contornos que vão além, né, dessa coisa que todo mundo pensa que é tipo judeu com palestino. Na verdade, de fato, a cidade ela é bastante pequena. É interessante quando os assírios chegam, né, para conquistar Jerusalém, na época do rei Ezequias, ano 701. Os assírios olham o Senaqueribe e diz: pessoal, isso aí que é Jerusalém, folga para todo mundo. Ele nem quis, desprezou a cidade. E no fim acabou não conseguindo conquistar, né, na grande resistência de Ezequias. Mas o que vai acontecer através da história, quando a gente tem esse momento romano, quando os judeus são dispersos nesse momento da destruição do templo, o momento da rebelião de Bar Kokhba, que se apresentou como se fosse um Messias, instigado na época por um rabino chamado Rabi Akiva, e houve todo esse caminho em que o Império Romano acaba sendo cristianizado e dá esse ambiente bizantino. A cidade, ela se torna emblemática, porque é a cidade onde Jesus morre, onde Jesus ressuscita, onde acontece aí a ascensão. Então ela é emblemática para toda a tradição cristã, né? A gente vai ver o foco mudar da área do templo para aquilo que vai ser o Santo Sepulcro, né? Você tem um auge na época de Justiniano, no ano 565 depois de Cristo, que é o cristianismo grego da parte oriental do Império Romano. E chegam os árabes muçulmanos com esse novo monoteísmo adaptado para a própria tradição. Então você tem o quê? O Rodrigo fala de capas arqueológicas, né? Você tem capas antropológicas e humanas diferentes. Aí junta tudo isso, para complicar o meio de campo, vem um pessoal islamita diferente, que são os turcos, e então todo mundo tem, vamos dizer, a sua raiz emblemática maior aí. O Islã, na sua expansão, ele encontra em Jerusalém, e até como ele constrói em cima das outras tradições, ele vai acabar bebendo dessa fonte e constrói a sua própria hermenêutica. Aí a coisa fica difícil, né? Porque há um conflito entre a cristandade e o mundo muçulmano. Isso gera essa reação das cruzadas, nessa briga que vai durar 200 anos na Terra. Jerusalém fica no domínio deles de 1099 a 1187, e todo esse cenário se arrasta e chega até o tempo presente, que a gente começa a entender o que vai acontecer. Primeiro, os judeus são vítimas de um antissemitismo virulento, constante. Talvez é bom explicar o que é antissemitismo. É uma espécie de ódio contra a etnia judaica, que tem uma base teológica religiosa mal fundamentada. Depois isso vai se transformar numa base racial, hoje se transforma numa base anti-Israel. Mas o que vai acontecer com os judeus depois de tanta perseguição, dos pogroms, que o Daniel pode até falar um pouco mais sobre detalhes sobre isso? Os judeus começam não, temos que achar um caminho. Então surge um movimento que vai para cá, que vai para a terra. Ao mesmo tempo, os árabes estavam 400 anos sofrendo debaixo do domínio turco-otomano, que é o grande império que quase destruiu a Europa, que durou de 1299 até 1923. Esse Império Otomano, eu não sei se eram corintianos, porque diziam que era um mano falando para o otomano, eu não sei. Otomano. Então, eu tenho as minhas suspeitas, né? Falando para otomano. Mas o que acontece? Esse império massacrou os árabes. Por isso que tem tanto sírio-libanês no Brasil.
E por isso que eles foram chamados de turcos aqui, sendo que eles são qualquer coisa menos turco, né? Será que eu poderia mostrar um mapa do Império Turco Otomano só para o pessoal ver que eu tenho aqui? Sim, mostra aí que o eu acho que vai ficar mais didático. Se o Lênin puder colocar ali naqueles mapas. Uma área maior do que o tamanho do Brasil. Antes desse. Aí, antes. Passa o próximo. Agora. Aqui, ó. Olha aí a expansão. Olha a expansão. Tá, todos esses coloridos aí são a expansão do Império Turco-Otomano, ou Otomano. Porque o verde é o que eles conquistaram numa época, depois, mas tudo isso aí foi. Então, o que hoje é Turquia, Líbano, Síria, Jordânia, Egito, Grécia, Trípoli, tudo foi parte deles. Chegaram em Viena. Tudo foi deles. Eles dominaram tudo isso. Por isso que muitos deles, quando migravam para o Brasil nos anos 30, não sei quando lembra aquele personagem da... Salim Mushiba. Não ia falar agora, eu ia falar mais Salim Mushiba. É o da Gabriela, o Nassif. Ele ficava gritando todo assim: eu não sou turco, eu sou libanês, eu não sou turco, eu sou... Porque nessa época todo mundo tinha um passaporte turco. Turco-otomano. Por isso que o pessoal falava tudo turco e não eram turcos. Aí, quando essa época que ele falou, começa a decadência do Império Turco-Otomano, caiu no final do século XIX, mas ela vai se efetivar mesmo em 1923, caiu o Atatürk, vai tirar os sultões. Sultões. E aí ele vai proclamar a República Turca. E aí o Oriente Médio fica sem ninguém. Eles chegam ao auge em 1699. Eles quase conquistam Viena em 1683. Por isso que tem a Marcha Turca de Mozart. Sim. É uma referência a essa tentativa de invasão. Então, os turcos é que criam um processo de, vamos dizer, utilizar a terra de Israel ao máximo para extrair o que bem entendem, dominam isso, atacam de uma maneira muito forte tudo em volta e botam os árabes debaixo do seu jugo. Quando os turcos perdem poder na derrota da Primeira Guerra Mundial, os árabes estão loucos para formar um mundo árabe livre, o famoso pan-arabismo dessa época. Quando isso acontece, na terra não tinha separação entre Líbano, Síria, tudo era Império Otomano. O pessoal vai para lá, vai para cá. O pessoal reclama, os judeus que estão aqui, eles não estavam aqui, vieram para cá depois. Mas muitos dos árabes também vieram do Egito, da Arábia, de onde é a Jordânia hoje. Quando chega nesse momento, tem o domínio britânico. O domínio britânico são 30 anos, de 1917 a 47. O que é que acontece nesse período? Os britânicos dão a entender para os árabes que eles vão poder ficar com a terra. E também apoiam os judeus, a famosa declaração de Balfour, também promete a terra para os judeus. Por que eles fazem esse jogo duplo? Porque eles estão com os dois ali e depois que não querem mais, eles vão embora. Tá. Quando vão embora, fica os amiguinhos para conversarem entre si. É porque eles já sabiam que o Oriente Médio era rico em petróleo. E aí você já tem um problema, porque a Primeira Guerra Mundial, que tem a ver com tudo isso, deixou a Europa destroçada. E eles mal respiraram da Primeira Guerra Mundial, começou a Segunda Guerra Mundial. E desses países aí da Europa, a Inglaterra é a que tinha maior quantidade de colônias. Você lembra as colônias das ilhas... as companhias das Índias, eles dominavam tudo, o Egito, só que a Inglaterra, o Reino Unido ali, o Commonwealth, ele não ia dar conta de administrar tudo isso. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia perder isso. A Rainha Elizabeth, que morreu agora, ela era novinha, estava assumindo o poder ainda, e o Egito, o Nasser já tinha proclamado a independência do Egito e já tinha fechado o canal de Suez, trazendo um prejuízo tremendo para a Inglaterra. E eles sabiam que tinha muito petróleo no Oriente Médio, só não sabia ao certo onde, mas eles sabiam também que não iam conseguir dominar. Então o que eles fizeram? É o que o Sayão chamou de chamar os amiguinhos. Vários sheiks, vários chefes de clãs, falaram assim, olha, fica com a terra para vocês, mas vocês vão nos dar alguns royalties, vão ser país amigo, que eles esperavam descobrir petróleo ali e ter um monopólio. Então, numa mesa de burocratas, eles começaram a dividir, a fatiar o Oriente Médio. Inclusive, eu não sei se eu tenho um mapa aí, Lene, mostra para mim o antepenúltimo aqui, deixa eu só mostrar, que eu vou... eu não trouxe. Chegou a pizza. Isso aí, ó. Vocês querem já a pizza agora? Quero. Traz depois? Então? Não, eu quero agora, senão esfria. Olha só que interessante esse mapa.
nessa época do mandato britânico, que eles chamavam a região de Palestina, Já na época turca. já. olha o que era Palestina. Para quem conhece o mapa atual, esse lado de cá todo é a Jordânia. Entendi. E ainda pega um pedaço da atual Síria ali em cima, tá certo? Então, quando eles dividiram e deram uma parte para a Jordânia, se eu for olhar pela propaganda que o pessoal faz, eles deram para a Jordânia a terra da Palestina. É. Mas, curiosamente, nenhum governador muçulmano protestou contra isso. Se você for olhar ali, ó, a metade Obrigado. Deixa eu passar isso para você aqui. Palmito? Tem frango. Você quer qual das duas? Palmito. Vamos dar. Então, bom, depois que ele trouxe aí, vamos só fazer uma oraçãozinha rápida. Vamos. Então, olha que interessante. Essa parte aqui que está escondida agora, tá mais escura aqui, Sei. hoje é a Jordânia. Ó. E aquela tripinha lá, Você é palmito? palmito ou Palmito, aceito qual que você quer. Palmito. esse aqui é Palmito. frango catupiry? Não, aquela é frango. Essa é frango catupiry? Você quer frango Catupiry, tá bom, Tá qualquer aqui. um. Vamos só fazer uma oraçãozinha? Vamos. Rabino, você não quer dar uma bênção em hebraico pra gente? Tá bom. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu. Pedimos sua bênção sobre aquilo que vamos comer, que possa ser saudável e que o Senhor possa continuar a abençoar a nossa comunhão e conversa. E te rogamos pela paz sobre essa região que tanto necessita. Pedimos isto no nome do Mashiach. Amém. Então, só fechando esse comentário aqui, agora a partezinha que ficou lá, que vocês veem uma linha azul, Sei. que é o Rio Jordão, e tem dois laguinhos ali, ó. O lago de cima é o que a gente chama de Mar da Galileia, e o lago de baixo é o Mar Morto. Essa parte aí, que ficou sem ninguém, os judeus começaram a pedir. Queremos a terra de Israel. Já tinha o Herzl, que falava do Estado judeu, já tinha intelectuais do movimento sionita, o barão de Rothschild já estava comprando terras ali, querendo que o sonho dos judeus era voltar para a terra deles, deixarem de ser judeus errantes. Na época Agora- já tinham 600 mil judeus. Já que tinha moravam morando lá. E morando, é bom dizer, não à base da guerra. Eles compravam terras, iam cultivar. E Nunca deixou de haver judeus na terra É. de Israel. Ah, é? isso é importante ser dito. E o interessante é que esse Não foi pedacinho abandonado ali, por ele. Não. Que você isso? tem, se eu pegar do norte do Líbano até o sul do Egito, eu estou falando uns 470 quilômetros aproximadamente em linha reta. Tá. E se eu pegar do Mediterrâneo até a fronteira com a Jordânia, 120 quilômetros em linha reta. E 63% desse território, deserto. Então você imagina, acho que isso é melhor do que o estado do Piauí, Não, Sergipe. de Sergipe. É. E imagina uma terra do tamanho do estado de Sergipe, ou menor um pouco, 63% dela desértico. Coca Zero. Desértico. Alguém vai querer colocar no nome? Não, obrigado. 60% deserto. E ainda para piorar, eu vou mostrar para vocês o presente que a ONU deu para Israel. Qual que é? Passa o mapa que está antes desse, por favor. Só mudar o mapa aí. Esse aqui, ó. Não, próximo. Esse aí. Aham. Aquele primeiro mapa ali mostra como é que os países árabes fizeram todo um boicote ali na chamada Liga das Nações Unidas para não dar terra para Israel. E quando eles perderam, que o Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, estava dando as cartas lá, a parte que eles vão dar para Israel é aquela parte em azul. Só que eu não sei se o pessoal em casa está conseguindo ler, ali está escrito Negev. Negev é um desertão. Então, queria dar um deserto. a parte de Israel ia ser o deserto. A maioria, os judeus ganharam as piores O áreas. deserto, você está entendendo? E para complicar, quando Israel consegue reivindicar as outras partes, a Síria tenta acabar com as fontes, com as nascentes do Rio Jordão lá em Golã, ali onde está escrito Síria ali, por isso que Israel teve que invadir as colônias de Golã. E essa briga está até hoje. Agora, o Rabino falou aqui, a capital é Jerusalém, mas se você der uma gulgada, vai falar que a capital é Tel Aviv, porque poucos países reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel. Então, e essa briga? Porque até teve essa discussão, né, da embaixada do Brasil mudar para Jerusalém, sair de Tel Aviv, não é? Então, a discussão é a seguinte: quem é que decide
onde está a sua capital? É a nação. País, claro. Israel não é um país pirata. Israel foi um país criado, moderno Israel, com os votos da ONU, reconhecido. E o que aconteceu? O mundo, eu não vou nem dizer mundo árabe, porque eu acho essa expressão inadequada, especialmente o mundo muçulmano militante anti-Israel, que acabou tendo um posicionamento contrário e também por outras razões geopolíticas, alguns outros, mas Israel ganhou na votação da ONU de 33-11. Então Israel teve direito internacional reconhecido. E aí foi atacado. Foi atacado no início, em 48, na Guerra da Independência, foi atacado em 67, foi atacado em 73 e, sinceramente, humanamente falando, não dá para entender como Israel resistiu, porque Israel não tinha condições. O pessoal chegou lá cheirando o forno de Auschwitz e passando por uma dificuldade sem condições de nada. E eles conseguiram resistir e mantiveram o país. E esse país passou a se desenvolver e muitas das nações nunca concordaram com isso. Aí por causa, minha interpretação, por causa do que envolve o petróleo, do mercado mundial que tem bilhões de consumidores anti-Israel no mundo e até por ameaça de grupos terroristas muito radicais, muitos governos dizem não vamos, porque afinal de contas são o quê? 14 milhões de judeus? Um grupo tão pequeno não vai fazer tanta diferença, então a gente vai ficar dentro daquilo que nos é mais interessante do ponto de vista da geopolítica econômica, e aí há uma atitude aí anti-Israel, por isso que o pessoal diz, não, a gente coloca a embaixada em Tel Aviv para evitar dificuldades, mas eu já fui no parlamento de Israel, ele não fica em Tel Aviv, o governo de Israel está em Jerusalém, e como o Brasil diz que a sua capital é Brasília, e a França diz que a dela é Paris, Israel diz que a sua capital é Jerusalém. E a da Nova Zelândia é Wellington. Melbourne. É o Helsinki, ele falou. Mas isso não é aceito pelos outros países, por muitos países, é isso? A maioria dos Quantos países aceitam? São pouquíssimos que aceitam. São pouquíssimos. Né? Hoje, eu não sei o número, mas eu sei é a mesma que... coisa que a gente fala que a capital é Brasília e o pessoal fala, a gente não aceita. A gente que é acha que é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, sei lá, São Luís, que doideira. Bom, o que foi falado, até para o Trump, que mudou a embaixada, olha, todos os presidentes falaram, o Nixon falou, o Reagan, o Clinton, todos eles falaram, não, nós vamos mudar a embaixada. Fizeram uma promessa, mas chegou na hora e todos os conselheiros falavam, não faça isso, o mundo muçulmano vai pegar fogo. Trump fez, não aconteceu. Então existe um temor, e um desejo de não realmente balançar o barco. Entendi. Que chega. E isso vem daquela época daquele acordo Sykes-Picot, Você vê França tomando parte, a Inglaterra tomando uma parte. E por quê? Não, nós vamos equilibrar, vamos ganhar economicamente, mas também nós vamos equilibrar. Como a Síria falam francês, Israel falam inglês britânico, Então não tem maneira de excluir o fato de que as opiniões de outros têm sempre influenciado o que tem acontecido lá, e isso tem muitas vezes prejudicado, em vez de deixarem solucionarem, E falando sobre a independência, a Guerra da Independência em 48, quando que vamos falar sobre se existe alguma importância dessa cidade que Deus deu, Porque no judaísmo é óbvio, o templo foi estabelecido, a presença de Deus. E Jerusalém é a cidade onde os judeus querem estar
porque um dia o templo vai ser reconstruído. Tem a promessa do futuro. O cristianismo tem a mesma esperança, né? O Hatikva. Vamos ter algo no futuro, né? O Messias vai voltar, né? Os muçulmanos também, algo no futuro. Expectativa. Então nós temos... Tudo está para acontecer lá. Nós temos essa teologia, ou essa perspectiva Escatológica. né, escatológica, religiosa, que Deus deu, né? Então, a cidade de Jerusalém é um lugar especial no coração de Deus? Essa pergunta que tem que ser colocada quando falamos por que Jerusalém é o assunto de todo mundo.